من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. Caros irmãos, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, vos aconselho o temor a Allah tabaraka wa ta'ala, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah jalla wa ala. Respeitosos irmãos, o tema do khutbah de hoje é ibtila'ullah subhanahu wa ta'ala ala al-mu'mini, o exame de Allah jalla wa ala para o crente, o exame que Allah subhanahu wa ta'ala faz cair ao crente. Allah subhanahu wa ta'ala examina aos crentes em função da fé do crente. Cada pessoa é examinada em função da sua fé, para ver um testemunho diante de Allah subhanahu wa ta'ala, diante dos presentes que o rodeiam, para que sejam testemunhos no dia de Qiyamah. Por isso, ibtila'ullah ala al-mu'mini biqadri ala ma fihi min al-iman. O exame que Allah subhanahu wa ta'ala dá ao crente em função do tamanho da fé que aquele crente tem, é assim como o muçulmano, o crente é examinado. Não. Allah jalla wa ala, no Surah Al-Baqarah, no versículo 155, ele diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. De certo, نَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَام المزهلقة، لام التوكيد، جواب القسم تقديره والله. É o lamo de ratificação e do juramento que o seu destino, a sua conclusão é o Allah. Allah jura, é nome dele. Nakum, de certo, na verdade, aqui trouxe duas ratificações, primeira e a segunda, que é o nuni at-tawkid thaqila. Examinaremos a vocês de verdade, bishay'in, em algo qualquer. E usou aqui indeterminante, a nakra indeterminante, de que na verdade vamos examinar a vocês em algo qualquer. Partindo de algo qualquer. O exame será, teremos um exame para vós a partir de algo qualquer. Começou a mencionar dentre os exames que Allah pode dar ao ser humano, ao crente. Min al-khawfi, a partir de medo, onde o exame sai de medo. O medo em que o homem pode ter, em que o crente pode ter, quando se fala a respeito do próprio seu dini, do próprio akhira, do próprio jannah, do próprio jahannam, do inferno, do castigo da sepultura, ou questões sociais em que pode criar problema ao próprio seu dini. Que tipo de medo você pode ter?
sociais que afetam o shirk, que afetam o politeísmo, que tipo de medo você pode ter, ou questões políticas, que tipo de medo você pode ter? Al-khawf. Ele falou sobre al-khawf, o medo. O al-ju'i, e foi falar sobre a fome. A fome que pode assolar ao crente, e aquela fome aparecer como exame de Allah subhanahu wa ta'ala. Como diz o hadith, أعجب ما يكون الأمر المؤمن وليس لأحد إلا المؤمن. É mais admirável, como o hadith, estou aqui a fazer riwayat o hadith bil ma'ana, estou aqui a narrar o hadith pelo significado. O mais admirável numa ação de um crente. Inna amrahu kullahu khairun. De certo, a ação de um crente, tudo é bom. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ. E não existe, esse assunto não acontece a não ser só no crente. إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Quando for assolado, atingido pela felicidade, ele agradece a Allah Jalla wa Ala e diz que isso é bem-vindo para mim. Diz, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa in asabatuhu dharra'u sabara, fakana khayran lah. Quando for atacado com a malidade, com a infelicidade, doenças, enfermidades excessivas, falecimento, morte, perda de família, não sei o que, pobreza, não sei, tudo mais, coisas como essas de infelicidades. Então, sabara, fica com paciência. Fakana khairullah também é algo que ele também é bem-vindo. Então, isto refere ao exame de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse, wal-ju'i, wa naqs min al-amwal, e a diminuição de valores. A diminuição de dinheiro, diminuição de bens. Dinheiro ou bens, tudo aquilo que faz com que o homem viva feliz na vida terrena, viva em paz. Quando repara a sua machamba, a sua farma, repara a sua conta, ele fica à vontade, não tem motivo de grande reclamação. Chama-se dinheiro. Então, e Allah Jalla wa Ala pode examinar alguém com a diminuição de dinheiro. Allah pode examinar alguém com a diminuição dos seus bens. Seus bens, Allah pode diminuir como exame dele. Como exame dele. E a diminuição de bens pode variar. Você pode pensar que está sendo roubado, mas enquanto Allah subhanahu wa ta'ala é uma das vias de reduzir aquilo que são os seus bens, que fazem com que você viva em paz na sociedade. Então, naqs min al-amwal wal anfus, tanto como também a morte. Al-anfus quer dizer Allah subtrair algumas pessoas da sua família, seus parentes, sua família, um dos seus filhos, os seus pais, colegas do serviço, colegas do masjid, não sei o quê, pessoas amadas do seu lado, pessoas que estão ao seu lado, pessoas a quem você ama tanto. Então, Allah subhanahu wa ta'ala reduzir, tirar de você a quem você amava tanto. Wal anfus. Depois disse, wa thamarati, tanto como também as plantas, as frutas, a thamarato, sobre frutas, plantas de tamareira, se for na Arábia Saudita, plantas de coqueiros, árvores de coqueiros, pomares de coqueiros, plantas de laranjeiras, um pomar de laranjeiras, um pomar de bananeiras, tudo aquilo que te leva à vida social, em você ficar feliz. Wathamarat. Depois disse, wabashir as-sabirin. O Muhammad dê as boas novas aos pacientes. Isso que eu te disse, dê as boas novas aos pacientes. Pacientes são quais? Aqueles que tiveram esse exame de medo, de fome, diminuição de valores, diminuição dos seus bens econômicos, diminuição dos seus parentes, que é falecimento, diminuição
das plantas, algumas árvores de tamareira, árvores de coqueiro, algumas árvores de laranjeira murcharam e morreram. Então, esses são os pacientes. E dê a boas novas aos pacientes. Então, parece que aqui o profeta Muhammad só pergunta a Allah, qual é a boa nova que vou dar? Qual é a boa nova que vou dar? É quando aqui vem a informação. Alladhina idha asabatuhum musiba. Aqueles que quando foram assolados com a infelicidade. Alladhina idha asabatuhum musiba. Aqueles que quando forem assolados com a infelicidade, com a enfermidade. Aqui parece que queremos compreender qual é essa enfermidade. Qual é esse musiba? Quando se diz enfermidade, não é só falecimento. Não é só falecimento. Aqui, vamos referenciar de que aqui, quando se diz a infelicidade ou a enfermidade, refere sobre o medo, sobre a fome, diminuição de valores em questões econômicas, refere sobre o falecimento, perda de um irmão, um ente querido, a quem você amava tanto, um irmão, um amigo, um tio, você perdeu, essa é musiba, pobreza é musiba. Então, isso tudo refere-se à enfermidade. Quando ouvir infelicidade, ouvir enfermidade ou infelicidade, infortúnio, não só refere-se de falecimento, perder um irmão ou um filho. Não. Quando se diz enfermidade ou infelicidade, refere-se tudo aquilo que te cria um infortúnio. Acidentes de viação, roubo que você foi roubado, caída de negócio, perda de economia, medo, não sei o que, tudo isso chama-se infelicidade e enfermidade. Não. Disse, alladhina idha asabatuhum musiba. Os pacientes que eu refiro ao Muhammad, que dê-lhes a boa nova, alladhina idha asabatuhum musiba. São aqueles que quando são assolados com a enfermidade, não disse falecimento, disse enfermidade, infortúnio. Aqueles que quando foram assolados com o infortúnio ou com a enfermidade, qalu, eles dizem, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De certo nós só pertencemos a Allah subhanahu wa ta'ala. E de certo nós só retornaremos a Ele, Allahu Jalla wa Ala. Significa tudo que acontece de infortúnio, de infelicidade, de enfermidade, eles entregam a Allah subhanahu wa ta'ala. Não entregam a mais ninguém. Não entregam a mais ninguém. Disse, ulaika alayhim salawatu min rabbihim. Aqui, Allahu Jalla wa Ala traz aqui uma felicitação. Depois de mencionar o exame que ele concede aos crentes, o exame que ele concede ao homem, e depois disse, dê a boas novas aos pacientes. Quais são os pacientes? Parece que Allah é perguntado, ya Allah, quais são os pacientes? E ele explica quem são os pacientes. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. São os pacientes. E depois Allah traz aqui uma felicitação. Traz aqui uma felicitação dando a esses pacientes que quando são assolados com algo de infortúnio, eles recorrem a Allah tabaraka wa ta'ala. Diz como, ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Esses, ulaika alayhim, esses terão sobre eles, esses terão, e tem, sim, terão sim, esses terão, quer dizer, os que praticam boas ações, os que praticam a paciência diante da infelicidade, do infortúnio, da enfermidade, esses têm, salawatu min rabbihim, esses têm a saudação, esses têm, porque a palavra salawatu é paz, aliás, é dua. A palavra salat significa dua, linguisticamente, não jurídica. Linguisticamente, a palavra salat significa dua, prece. Aqui não significa esses têm dua, que Allah faz dua para eles. Não. Esses têm a paz. Esses estão abençoados.
Esses têm a bênção, salawatu min rabbihim. Esses têm as bênçãos do Senhor deles. Esses têm o sucesso do Senhor deles, Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a resposta que Allah dá a eles, é o pagamento que Allah concede a eles, depois deles retornarem os seus problemas a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa rahma, e misericórdia proveniente de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. E esses são os que estão guiados, são os que são guiados diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois Allah Jalla wa Ala usou dois pronomes demonstrativos à distância. Depois Allah usou aqui dois pronomes nesta mesma frase, neste mesmo ayah, versículo. Aqui Allah usou duas vezes o pronome demonstrativo à distância. Ism al-ishara lil-ba'id. Ulaika. Esses, que significa aqueles. Não significa aqueles. Porque a palavra ulaika, o pronome ulaika, significa pronome demonstrativo à distância. Aqueles. Dhalika, aquele. Não refere aqui a distância como verbo. Refere a distância como reputação. لشرفتهم لشرفتهم استخدم لفظ أولئك لتدل على شرف هؤلاء. Através da dignidade e reputação de esses foi usado o termo aqueles, através da dignidade e a sua reputação. Então, disse ulaika no primeiro versículo, a primeira parte do versículo, a última parte do versículo também disse ulaika, através da ratificação do assunto. Aqui Allah usou duas vezes ulaika, duas vezes o pronome demonstrativo à distância, duas vezes, para mostrar a ratificação, quão importante a reputação essa gente tem. Quais são essa gente? Os pacientes que pacientam diante de uma enfermidade. Tem muita paciência. Por ter muita paciência, inna Allah ma'a sabirin, Allah está diante dos pacientes, Allah lhes paga a bênção dele, Allah dá-lhes a bênção, Allah dá-lhes a misericórdia deles, e Allah concede-lhes o guia para o caminho firme, porque são os pacientes que recordam de que o que nós conseguimos ter e o que nós somos, todos nós pertencemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que eu obtive, aquilo que eu tive, e aquilo que eu tenho, e aquilo que eu tive, tudo isso, junto comigo também, tudo isso pertencemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, não tenho nada que dizer mais nada, a não ser virar para Allah tabaraka wa ta'ala. Isso só mostra a completude do seu tawhid, unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, e a devoção e a conformação no decreto de Allah tabaraka wa ta'ala. Por isso, caros irmãos, ibtila'ullah, o exame de Allah Jalla wa Ala, ala al-mu'min, para o crente não é de brincadeira. Allah Jalla wa Ala examina o crente بقدر على ما فيه من الإيمان, mediante em conformidade com aquilo que aquele crente tem de acordo com o imã dele. Quem diz que a pessoa que sente que tem um imã normal, Allah subhanahu wa ta'ala lhe examina mediante o imã dele. É imã baixo, Allah examina mediante o imã dele. É imã alto, Allah examina mediante o imã dele. O exame que os profetas foram dados não é como o exame que os sahabas foram dados. O exame que os sahabas foram dados não é o exame como os tabi'ins foram dados. O exame que também foram dados não é como o exame que foram dados os tabi'in. Cada grupo, cada escadaria, cada grupo com o seu nível de imã e a sua escadaria do imã. Por isso, na verdade, Allah Jalla wa Ala examina o crente em função do imã dele. E os transitantes são aqueles que logo conformam-se e reconhecem de que isto é o destino de Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu a'lam. Astaghfirullah ghafur rahim. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Caros irmãos, estamos a falar sobre
o exame de Allah Jalla wa Ala para os crentes. O imã apareceu para examinar o homem. O imã só. A fé apareceu para examinar o homem. E esta fé só reside quando o homem aprender o aqida, a crença Ahl Sunnah wal Jama'ah. E a crença Ahl Sunnah wal Jama'ah é ensinada com o Sunnah. Quem ensina a crença Ahl Sunnah wal Jama'ah, quem ensina é o Sunnah. O Sunnah é que aparece para traduzir a crença, o aqida. E aí é que pode conseguir ter imã e começar a ser examinado mediante a crença que você tem. Por isso, não podemos imaginar de que seremos deixados de qualquer maneira, Allah vai nos deixar de qualquer maneira, só dizer que eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, sem Allah examinar a você em qualquer coisa. Allah vai examinar. Allah Jalla wa Ala vai examinar. نعم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. Acaso vocês julgam em serem deixados de qualquer maneira, de qualquer jeito, antes que Allah saiba quem dentre vocês guerreou? Quem dentre vocês guerreou, lutou no caminho de Allah? Não é guerra com espada ou com arma, não. O Islã tem várias maneiras de jihad, fora de jihad bisayf, fora de guerra de espada. Fora disso, tem várias maneiras de fazer jihad. Jihad nafsi, guerrear a alma, guerrear um instinto pessoal, de praticar as más obras, praticar má ação, é uma guerra muito grande. É uma guerra muito grande. De virar para Allah Jalla wa Ala e deixar de praticar uma ação má que o Islã, que Allah condena e proibiu, é uma guerra muito grande. Virar para o haqq, virar para o sunnah, para o haqq, para a verdade, para a retidão, é uma guerra grande. É um jihad, é um sacrifício. Quer dizer, é um sacrifício muito grande, que não é fácil. Por isso, os praticantes, os sacrificadores e praticantes da verdade, do haqq e do sunnah, sempre são poucos. Por estarem a sacrificar no sunnah. Não porque não se precisa. Muitos querem para praticar o bem, praticar o sunnah, mas não conseguem. Porque é um sacrifício muito grande. Só faz para quem Allah Jalla wa Ala deu-lhe misericórdia para fazer. E deu-lhe a conciliação da prática. Não é coisa fácil. Razão pela qual vai encontrar que os praticantes do sunnah, os praticantes do aqida Ahl Sunnah wal Jama'ah e do seu sunnah, são poucos. São poucos por quê? Não porque todos não querem praticar, todos querem praticar, mas não conseguem porque não foram conciliados. Não apanharam a conciliação de Allah Jalla wa Ala. Em primeiro lugar, a vontade pessoal prefere a maldade, prefere o bid'ah, prefere seguir a maldade, prefere seguir o infortúnio e deixar a retidão em frente, de lado. Então, em resposta disso, encontra muito poucos, como diz o hadith, o nasu salihun, fi unasi su'in kathirun, pouca gente, gente virtuosa, benfeitora, no meio de muita gente maldosa. No meio de muita gente maldosa. Aqueles que desobedecem a eles são muitos do que aqueles que obedecem. Quer dizer, o da'wa, esse é hadith, o da'wa é acatado com poucos. No meio de muita gente muçulmana que desobedecem o sunnah, aquele da'wa do sunnah é acatado com poucos e é desobedecido com muitos. Por quê? Por que isso acontece? Porque o homem é seguidor das suas vontades. O homem é seguidor das suas vontades. E seguindo as suas vontades, deixa de seguir aquilo que é a verdade, que é o sunnah. Considerando de que aqueles que seguem,
A maioria, será de que a maioria são falsos? E vocês poucos é que são verdadeiros? Não. Ele traz o padrão da verdade, traz a medição da verdade pela multidão, não pela verdade. Traz a medição da verdade pela multidão, não pela verdade. Então, logo aí, surge a compreensão de que esses seguem as suas vontades, não seguem a verdade. Então, Allah Jalla wa Ala vai examinar, de que antes que ele, Allah, saiba quem dentre vocês guerreou, quem dentre vocês sacrificou no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala para defender o aqida do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem dentre vocês sacrificou? Quem defendeu o Sunnah? Quem sacrificou para o Sunnah? Quem chorou no Sunnah? Quem foi humilhado no Sunnah? Quem foi espezinhado no Sunnah? Quem foi afastado no Sunnah? Este é que é o significado do versículo. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Antes que esta pessoa, ou antes que vocês usassem, ou antes que eles usassem alguém fora de Allah, ter aliados fora de Allah, ter amizades fora do Sunnah, ter amizades fora do Aqida, ter alianças fora do Sunnah, fora do Dini, fora do Dini, wala rasulihi, ter amor excessivo fora do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ter amor excessivo fora do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usar o amor que você usa para Muhammad, usar para uma outra pessoa, equalizar o amor do Dini de Muhammad sallallahu alaihi wasallam com o amor que você dá a uma outra pessoa. Wala al-mu'minina, o amor, não usar o amor aos crentes e tirar o amor que você usa com os crentes e seus companheiros no dini, usar para outras pessoas também. Quer dizer, ou dar menos atenção aos seus irmãos do Sunnah, dar mais atenção a pessoas fora do Sunnah, dar menos atenção aos seus irmãos do Sunnah, o dini do Sunnah, e dar mais atenção ao dini do Taghut, dini de adoração satânica, ou então amizade de fora do Sunnah. Disse, al-walija significa amor, amigo excessivo, que você usa excessivamente acima daquilo que o Sunnah recomenda. Disse como, Wallahu khabir ma ta'malun, e Allah Jalla wa Ala está informado daquilo que vocês fazem. Daquilo que vocês fazem. Allah tem informação daquilo que vocês andam a fazer, de vocês usarem o dini de Allah como vosso capricho, como vossa brincadeira, vossa rotina pessoal, mas em vez de usarem o dini de Allah como objetivo da criação sua, porque você foi criado, isso significa, o Corão explica isso, porque você foi criado para adorar a Allah, e em vez de você usar o dini de Allah como seu objetivo, você usa o dini de Allah como sua rotina, como sua necessidade, e usa o dunya como seu objetivo. Então, é daí o que ela diz, Wallahu khabirun, e Allah Jalla wa Ala está informado, Allah tem informação, bima ta'maluna, daquilo que vocês fazem. Daquilo que vocês fazem. Quer dizer, saibam que vocês se encontrarão com o vosso Senhor, Allah Tabaraka wa Ta'ala, para serem julgados a respeito daquilo que vocês pautaram na vida terrena. O último versículo diz, Ahasiba an-nasu, acaso julga a humanidade, Ahasiba an-nasu, acaso julga a humanidade, an yutraku, em serem deixados de qualquer maneira, an yaqulu amanna, em dizerem, nós somos crentes, amanna billah, acreditamos em Allah, temos a fé em Allah, wa birusulihi, e nos seus mensageiros também, nós também acreditamos também. Vocês acham quando vocês falarem assim, chega, já são crentes, já não há como aí. Amanna, chega aí, não tem como. Já chegou, assim está certificado. E esse é certificado para vocês. Vão para o Jannah. Não é isso aí. Wala, como é que é? La yuftanuna, e não serão examinados com Allah. Wahum la yuftanuna, e eles não serão examinados com Allah. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, de certo nós examinamos aqueles que vieram antes deles. Aliás, sim, aqueles que vieram antes deles. Os que vieram antes deles, nós examinamos também. Examinamos também. Vieram, apareceram e passaram, mas passaram por nosso exame.
Examinamos a eles para podermos ver e fazermos saber entre as pessoas de que este é crente e aquele não é crente. Porque as práticas pessoais, as práticas entre crentes, Allah Jalla wa Ala traz exame entre crentes com uma prática. Para Allah subhanahu wa ta'ala fazer testemunhar os crentes entre eles, qual é o imã que este tem e qual é o imã que aquele tem. Isso nós devemos saber. Quando Allah traz exame para um crente, para uma determinada comunidade muçulmana, Allah traz um exame para eles. Então, aquele exame que Allah traz é para fazer mostrar entre os crentes da comunidade que qual é o tamanho da fé daquele ali e qual é a fé daquele. Isso em prática, a fé em prática, não a fé no interior. Depois disso, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah subhanahu wa ta'ala de certo saberá. Allah saberá quem dentre vocês, quem dentre eles falaram a verdade. São os verdadeiros, não são falsos. Quem dentre eles são os verdadeiros. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. E quem dentre eles são os mentirosos. Por isso, numa comunidade, existem os verazes e existem os falsos. Numa comunidade muçulmana, existem os verazes, os verdadeiros, e existem os falsos. E Allah para fazer ver, e Allah para mostrar a comunidade toda, dentre eles, para se conhecerem, quem é esse, quem é aquele, traz a sua realidade. Traz a sua realidade. Para Allah mostrar que este é verdadeiro, este é homem firme no dini, este é veraz no dini, e este é falso no dini, e este não sei o que no dini. Allah traz de propósito. Quando diz, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, não é de que ele saber, para ele fazer saber. Allah sabe, desde muito tempo, como é que o fulano é, como é que o fulano é, Allah sabe o interior de cada pessoa. Mas quando diz, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, para que Allah saiba quem dentre eles falou a verdade, ou é verdadeiro, é veraz, significa para Allah fazer saber na vossa comunidade, dentre vocês se conhecerem, quem é verdadeiro. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. E para Allah fazer saber dentre vocês se conhecerem, quem é falso, quem é mentiroso. Por isso, caros irmãos, exame de Allah Jalla wa Ala aparece em várias vertentes. Assunto de saúde, Allah pode examinar um homem pela saúde, que é doença, a pessoa ficar doente, não porque foi assolado com jinn, não porque foi assolado com shaitan, só Allah lhe dar uma doença que pode levar 1 mês, 2, 3 meses doente. Que tipo de tratamento não curar? Está doente. Ser exame de Allah para ver qual é o tamanho da sua fé, se não vai recorrer para o shirk, se não vai ao politeísmo. Ou então vir uma doença por via do jinn, via da feitiçaria, ser atacado. E que aquela feitiçaria que fosse atacado com o jinn, o feiticeiro e o jinn combinaram para atacar a você, só entra com a permissão de Allah. Você mesmo fazer quantos adhkares, quantos duás de manhã e à tarde, dizendo que como são hadiths que apareceram de que vou fazer esses adhkares, não seria atacado com nenhum feiticeiro nem jinn. É verdade, os hadiths estão claros. Mas você ler esses mesmos adhkares de manhã e à tarde, mas jinn te entrar, feitiçaria te entrar. Porque Allah permitiu entrar na feitiçaria como exame para você também. Para Allah julgar aquele feiticeiro e jinn, porque serão julgados no dia de Qiyamah. E para você ser como exame. Doença. Ou então, vir exame por via de quem? De pobreza. Fazia negócios, pobreza. Ou tinha grandes machambas, logo de repente não tem nada. Faz aquilo, machamba não sai nada. Ou machamba queimou-se. Sem machamba de gergelim, machamba de milho, machamba de arroz. Queimar-se do nada. Não ter nada. Ou então tem dinheiro na caixa. Chega na caixa e não encontra dinheiro na sua caixa. Como foi roubado com jinn, ou foi roubado com jinn. Não tem dinheiro na caixa. Já não há nada. Ou então há uma subtração de conta. Começa a lutar em casa,
com família. Você tirou o meu dinheiro. Você tirou o meu dinheiro. Enquanto não, é Jinn que tirou o dinheiro. O dinheiro desapareceu. Mas como exame de Allah subhanahu wa ta'ala. Redução de quê? Naqsu min al-amwal, como diz o Corão. Redução de valores. Ou então o dinheiro cair de qualquer maneira. Você precisa perceber. Como exame de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou então questão de morte. Morreu um filho seu, que tanto você amava. Inteligentíssimo. Com muita inteligência. Um conhecimento admirável. Ou então a sua esposa perdeu a vida que você tanto amava. Ou seu pai. Ou seu filho. Ou a sua filha, ou o seu tio, o seu ente querido, ou um irmão muito ligado a você, irmão muçulmano, muito ligado a você, que ele pisava, você pisava também ali. Grande irmão da dianteira, grande irmão do Sunnah, perdeu. Como exame de ti, exame para você, como é que você vai manifestar, como é que vai te manifestar? Falei, Allah, de certo Allah quer fazer saber qual é o tamanho da vossa fé entre vocês. Se são verazes ou são inverazes, ou são falsos. Caros irmãos, o Sunnah ensinou a paciência em todas as vertentes. O Sunnah ensinou a dedicação na metodologia Ahl-Sunnah wal Jama'ah. O Sunnah ensinou de que todo muçulmano tem que se agarrar com o Sunnah. Tem que se apegar com o Sunnah. Em qualquer circunstância que ele se encontra. De felicidade ou de infelicidade. De enfermidade ou de júbilo, de alegria. Tem que se agarrar com o Sunnah. Não pode escolher só uma área. Você tem que pegar tudo. Tem o bem, la hawla wa la quwwata illa billah. Aconteceu o mal, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Você está em caminho em frente. Esses são os sabirines, são os pacientes que pacientaram-se diante de quem? De Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Aman sallu alayhi wa sallimu